Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma polêmica muito grande que está sendo falada nacionalmente e internacionalmente em relação ao Kubernetes não suportar mais o Docker. Estamos todos perdidos, o nosso barco tá afundando, ninguém mais vai usar Docker. O que isso significa na prática? O que isso vai mudar na nossa vida de nós queridos desenvolvedores ou eventualmente também você que trabalha na área de infraestrutura? Então, essas perguntas vão ser respondidas aqui no vídeo de hoje. Então, vamos lá! Bom pessoal, e antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria muito, mas muito mesmo de pedir para você parar tudo agora e aproveitar e dar um joinha nesse vídeo, dá um like aqui pra gente, vai nos ajudar muito a espalhar essa mensagem para mais pessoas, vai ajudar o nosso canal a crescer e a gente conseguir continuar fazendo vídeos bem bacanas aí para você. Aproveita também e se inscreve no canal e ativa as notificações. E agora, sem mais delongas, vamos aí falar sobre esse babado aí que tá todo mundo falando do Kubernetes falar que não vai mais usar o Docker e todos nós estamos perdidos e etc. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente falar sobre o Kubernetes e Docker especificamente, a gente tem que falar em duas palavrinhas, né? Duas siglas, vamos dizer assim. Uma sigla é chamada de OCI, tá? Isso significa Open Container Initiative. Basicamente foi uma iniciativa de governança que foram criadas para que nós pudéssemos ter uma especificação, tá? Para a gente conseguir criar uma imagem, basicamente, e também fazer com que essa imagem que vai rodar um container possa ser rodada em diversos runtimes, ou seja, em diversas soluções que rodam container. O Docker é apenas uma dessas soluções. Isso aí é uma iniciativa para padronizar todo esse processo da gente gerar essas nossas imagens, a gente conseguir trabalhar, organizar file system e tudo mais. Legal? Essa é uma coisa. Uma outra coisa é algo que a gente chama de CRI, tá? Então isso significa Container Runtime Interface. O que isso significa? A CRI é uma interface, tá, que foi criada no projeto do Kubernetes para facilitar o Kubernetes utilizar diversos containers runtime. Legal? Então, o Kubernetes, por padrão, ele não tem apenas a utilização do Docker hoje em dia. Ele já consegue rodar com outros runtimes. O Docker é apenas mais um runtime que o Kubernetes consegue trabalhar. A grande sacada é o seguinte: quando o Kubernetes criou basicamente e começou a utilizar essa especificação, né, esse contrato, essa interface, o que ela fazia? Fazia o seguinte: olha, eu quero criar um container runtime e eu quero que esse container runtime possa ser usado pelo Kubernetes. Então o que eu vou fazer? Eu vou implementar essa interface, então o Kubernetes vai conseguir me usar. O Docker, por padrão, não é compliant, ele não utiliza diretamente, tá, a CRI. Tá? Ele não implementa esse camarada. Então, para que o Docker conseguisse rodar no Kubernetes, era feita uma espécie de gambiarra, como se fosse um adaptador. Esse adaptador, ele é chamado de Docker Shin. Ele é um projeto que, inclusive, era mantido aí também pela comunidade de uma galera do Kubernetes, que fazia essa tradução entre o Docker e o Kubernetes. E esse processo a cada vez mais começou a ficar insustentável, começou a virar um peso nas costas dos desenvolvedores para manter esse Docker Shin. E isso já tinha sido avisado já por muito tempo. Então o que acontece? Quando saiu aí a versão 1.20 do Kubernetes e quando você roda, está aparecendo uma deprecation notice, basicamente falando que o Docker vai deixar de ser utilizado como container runtime do Kubernetes, porque o Docker Shin está ficando deprecated, ou seja, o pessoal não vai mais manter o Docker Shin. Então, o que acontece na prática? Na prática é que, pelo fato do Docker não implementar, tá, a CRI,
o que vai acontecer é que o Kubernetes falou agora, olha, cansei, quer rodar comigo, tem que implementar a CRI, como o Docker não está implementando, não roda no Kubernetes. Wesley, mas quando isso vai acontecer? Olha, pelo que está escrito, tá, nessa notificação aí, inclusive no site do Kubernetes, isso não vai acontecer antes da versão 1.22 no Kubernetes. Então eles esperam que aconteça essa deprecação, vamos dizer aí, a partir da versão 1.23 do Kubernetes, que eles esperam acontecer no finalzinho de 2021. E agora a pergunta que não quer calar. Wesley, então eu vou parar de usar Docker? Eu não vou, se eu quiser trabalhar com Kubernetes, eu não posso mais trabalhar com Docker? Não, isso não tem nada a ver. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês em relação à parte do OCI, né, a parte do Open Containers? O que acontece é o seguinte, o Docker, ele implementa, ele trabalha, ele foi um dos criadores, inclusive, dessa iniciativa do Open Containers. Então, a única coisa que vai acontecer é o seguinte, você vai trabalhar no dia a dia com Docker, criando as suas imagens Docker, publicando as suas imagens Docker, e quando você for utilizar o Kubernetes, o que vai acontecer? Simplesmente, o Kubernetes vai baixar essas imagens e vai rodar. E o que acontece? Como os runtimes que o Kubernetes está utilizando também fazem parte desse Open Container Initiative, eles vão ser capazes de rodar as nossas imagens que a gente criou com Docker. Resumo da história. Se você está utilizando o Kubernetes e não está utilizando o Docker, não vai ter problema nenhum. A sua imagem Docker vai poder rodar, inclusive, no Kubernetes. Se eu não me engano, inclusive, tá? No Kind, que é um projeto, né, que a gente utiliza, inclusive, para simular o Kubernetes. Eu utilizo bastante o Kind no dia a dia para rodar o Kubernetes local e tudo mais, né? O Kind, se eu não me engano, ele já usa algumas coisas em relação à parte do Containerd. Tá? Então, olha que maneiro, muitas coisas que já acontecem nesse aspecto, a gente nem se ligava. Agora, uma coisa que você tem que ficar esperto, que é o seguinte, muita gente hoje em dia utiliza, tá, o Kubernetes de forma gerenciado, né, com ferramentas como o GKE, como o AKS, o EKS e etc. Tá? Então, isso aí, pra gente que utiliza esses tipos de solução, não tem que se preocupar, porque quando tiver essas atualizações, provavelmente uma Microsoft da vida, um Google da vida, uma Amazon da vida, esses caras, eles vão fazer essa mudança pra gente e a gente nem vai perceber. A única coisa é que por baixo não vai estar mais rodando o Docker, né, como o runtime dos containers vão estar sendo utilizados lá o CRI-O, o Containerd e etc. Legal? Agora, o que acontece se você é o administrador do seu cluster Kubernetes, tá? Você tem Kubernetes rodando on-premise. Aí, nesse caso, é um pouco diferente, porque quando a versão chegar lá para frente, né, a partir da 1.23, você quiser atualizar e etc, provavelmente você vai ter que mudar e instalar um outro container runtime para poder rodar juntamente aí com Kubernetes. Agora, o mundo está perdido para o lado do Docker, o Docker vai ser deixado de lado? Não necessariamente, pessoal. Existem alguns pontos. Se o Docker, em algum momento, para ele rodar como container runtime, ele implementar a interface, tá, do CRI, ele vai poder rodar normalmente aí dentro de um Kubernetes. Isso vai acontecer? Sinceramente, eu não sei. Se você sabe, comenta aí embaixo e compartilha mais conteúdo para enriquecer esse vídeo, tá? Mas de qualquer forma, você, desenvolvedor, não muda nada aí na sua vida. Simplesmente o Kubernetes vai continuar sendo um projeto fantástico, simplesmente o Docker ainda vai continuar sendo um projeto fantástico, mas a única coisa é que o Docker ele não vai ser mais o runtime oficial do Kubernetes, porque eles não querem mais esse adaptador, esse Docker Shim, para ficar fazendo essa conversão, né, entre Docker e Kubernetes. Então acho que era bem essa ideia, tá? Por causa do OCI, você não tem que parar de usar Docker, porque os containers eles seguem um padrão, as imagens, né, o sistema de arquivos, toda essa parada é baseado, tá, num padrão chamado OCI. No caso do Docker,
para Kubernetes, a gente tem essa notificação, né, falando que vai parar de rodar. Esse é o grande resumo da ópera. Então você, querido desenvolvedor que estava em pânico pensando que ia ter que parar de usar o Docker, caso você quisesse rodar com Kubernetes, isso não tem nada a ver, fica tranquilo. E eu gostaria muito que, se você tivesse mais alguma informação e se você quisesse complementar esse conteúdo, por favor, deixe o seu comentário aí embaixo, vai ser mais do que bem-vindo para que a gente consiga enriquecer cada vez mais essa nossa discussão, esse tema aí que tá em alta, mas que daqui a pouco simplesmente vai ficar uma coisa mais normal, mais morna daqui a alguns dias. Beleza? Então era isso mesmo. Novamente eu gostaria de pedir para você deixar um joinha nesse vídeo e também ativar as notificações. Inscreve aí no canal para você ser sempre notificado aí de novos vídeos, tutoriais, aprender mais sobre Golang, arquitetura, Docker, Kubernetes e tudo que permeia aí o mundo do Full Cycle Development. Um grande abraço e a gente se vê aí no nosso próximo vídeo.